paz, meus irmãos. Vamos prosseguir com o estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo 29. No capítulo anterior nós vimos o Jacó fugindo do Esaú, ou saindo de casa para sua lua de mel, né? Como queiram. Falamos também sobre a sua primeira experiência com Deus, naquele sonho em que uma escada onde os anjos subiam e desciam, ia do chão até o céu. E após despertar do sono e levantar um altar de adoração a Deus em Betel, o versículo 1 diz que então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. Talvez Jacó tenha chorado de alegria ou de emoção, né? Reconhecendo que Deus estava nesse negócio, né? Seria muita coincidência acontecer praticamente o mesmo quando o servo de Abraão também foi a um poço em Padã-Arã e encontrou a Rebeca para o Isaque. Também o processo pelo qual Jacó passou para enfim chegar até Raquel, né? Aos trancos e barrancos, com enganos, seguido de perseguição, com pedras pelo caminho, né? A vida do crente é assim, né, irmãos? A vontade de Deus se cumpre mesmo com tantos erros do seu povo. Eu costumo comparar a nossa vida espiritual com uma flecha atirada em direção a um alvo. Se a distância for muito longa, os ventos fortes certamente desviarão essa flecha do alvo. Da mesma forma, como cristão, nós temos um alvo a alcançar, que é a vontade de Deus, né? E nessa trajetória tem as aflições, as seduções, o pecado que tão de perto nos rodeia, tentando nos tirar desse alvo, né? Eles são os ventos tentando nos afastar da vontade de Deus. Por sinal, esse é o significado de pecado, né? Errar o alvo. Mas assim como Deus dirigiu o caminho de Jacó rumo ao alvo chamado Raquel, na vida do crente há outro vento também, o vento do Espírito, o mesmo vento que deu fôlego de vida ao homem no Éden, o mesmo vento que deu vida aos ossos secos na visão de Ezequiel no capítulo 37, o mesmo vento que Jesus se refere a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando o vento do pecado nos tira do alvo, o vento do Espírito sopra ao contrário, nos colocando novamente no alvo, né? Tipo aquela luta, o Espírito contra a carne, né? Que está lá em Gálatas, capítulo 5. E isso acontece durante toda a trajetória da nossa vida, irmãos. Ainda que a nossa flecha vá em zigue-zague, no final nós vamos acertar o alvo, porque Deus vai sempre adiante de nós, endireitando os nossos caminhos tortuosos, né? Conforme diz Isaías, capítulo 45, versículo 2. Isso aconteceu com Jacó. O alvo, a vontade de Deus, era preparar a Raquel para ele como esposa, né? E mesmo com o engano de Jacó contra o seu pai, a astúcia dele contra Esaú, as desavenças entre eles, soprando de um lado, Deus foi soprando do outro, e assim Jacó acertou o alvo, chegou até Raquel.
Notem que no versículo 7 diz que não era hora de recolher os rebanhos, né? Mas como o Jacó estava ali, Deus fez com que os pastores, inclusive Raquel, que também era pastora, fosse ali com os rebanhos naquela hora. Percebe a mão de Deus nesse negócio, irmãos? E da mesma forma, aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoar até a volta de Jesus. Bom, chegando no alvo, você observa que houve todo um esforço para o Jacó conquistar a bênção, né? O texto diz que o Jacó viu um poço com 3 rebanhos deitados próximos dele, porque dali os pastores davam de beber ao rebanho, só que havia uma pedra na boca do poço que só era tirada quando todos os rebanhos chegassem. O Jacó então se apresenta aos pastores, pergunta por Labão, e é nesse exato momento que a Raquel chega e é apresentada ao Jacó como filha do Labão, aquele mesmo que há alguns anos atrás foi visitado pelo servo de Abraão em busca de uma esposa para o Isaac, né? Que seria a sua irmã, a irmã de Labão, né? A mãe de Jacó, ou seja, a Raquel era a prima legítima, né? Prima de primeiro grau do Jacó. O Jacó então ficou entusiasmado ao conhecer a Raquel e quis a todo custo que os pastores saíssem, provavelmente para ficar a sós com ela, né? O texto não diz, mas a impressão que dá é essa, né? Porque quando eles disseram que não poderiam, porque teriam que esperar os pastores dos outros rebanhos chegarem para ajudarem a tirar a pedra da boca do poço, o Jacó sozinho moveu aquela pedra, né? Esse foi o segundo esforço para conquistar a bênção, né? O primeiro foi a caminhada, né? De Berseba até Harã, cerca de 800 a 900 quilômetros, irmãos, imagina. E como se não bastasse tanto esforço, o Jacó ainda teria que trabalhar 14 anos por Raquel, uma espécie de pagamento, né? Como se fosse um dote, já que ele chegou ali fugido do Esaú, né? Com uma mão na frente e outra atrás, diferentemente do servo de Abraão, que chegou cheio de ouro, de prata, pedras preciosas, vestes caras para Rebeca, né? E o que eu aprendo com isso, irmãos? Primeiro que o fato de Jacó estar fugindo de Esaú, ao mesmo tempo que buscava uma esposa, Jacó tinha então 2 incentivos para conseguir o seu propósito, né? O Esaú que vinha atrás querendo matá-lo e a Raquel na sua frente, né? E da mesma forma acontece com relação à nossa salvação. Paulo diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e por isso ele coloca 2 incentivos, né? Um atrás de nós, bramando como leão e buscando a quem possa tragar para o lago de fogo, e o outro adiante de nós, né? A coroa da vida eterna. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, elas devem ser conquistadas, né? Não somente as terrenas, mas também as espirituais. Porque além do Jacó ter que conquistar a promessa chamada Raquel, você vê também no livro de Josué o povo de Deus tendo que lutar contra os gigantes para conquistar a terra de Canaã, que já havia sido prometida por Deus, né? E com relação à bênção maior, né, e espiritual chamada salvação, Paulo diz para Timóteo: toma posse da vida eterna, né? Ou seja, conquiste a vida eterna, Timóteo. Irmãos, a salvação é totalmente pela graça, né? Por meio da fé. Isso não resta dúvidas. Mas o reino de Deus é tomado à força, né? O Senhor Jesus disse isso. Paulo também vai dizer que por muitas tribulações nos importa entrarmos lá. Por quê, irmãos? Devido ao opositor, né? Chamado Diabo e Satanás com seus ardis, com suas sutilezas, né? Como é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas, sem ele nós nada poderíamos fazer, então, mesmo havendo a necessidade de um esforço, a salvação continua sendo unicamente pela graça, né? Mas o que mais nos chama a atenção nesse capítulo, irmãos, sem sombra de dúvidas, é o fato do Jacó ter trabalhado de início 7 anos por Raquel e no momento de conhecê-la sexualmente falando, o Labão deu a Lia, a filha mais velha, ao Jacó. Não se sabe como que o Jacó não desconfiou, né? Talvez estivesse meio embriagado, né? Devido ao banquete que o Labão ofereceu, né? Os irmãos se lembram que isso aconteceu com Ló e suas 2 filhas, né? Mas o texto não diz, é só uma suposição. E supostamente, né, considerando que o Jacó talvez estivesse embriagado e ainda no escuro, ele não percebeu, né?
No dia seguinte ele foi tirar satisfação com o sogro, que usou como argumento não ser costume entregar a mais nova primeiro, né, e sim a mais velha. E com isso Jacó teria que trabalhar mais 7 anos por Raquel, irmãos, totalizando 14 anos, né? Agora, por que tudo isso chama atenção? Porque aqui você vê a lei da semeadura em ação, né? Notem que o Jacó colheu de Labão exatamente o que ele plantou com o seu pai Isaque, né? O engano e nos mínimos detalhes, né? Estava tudo escuro para o Isaque pelo fato dele estar cego, e estava tudo escuro para o Jacó pelo fato de ser noite, né? O Jacó se passou por Esaú, 2 irmãos foram trocados, né? Lia se passou por Raquel, 2 irmãs foram trocadas também. A motivação também do engano de Jacó com Isaque foi a primogenitura. Na motivação do engano de Labão com Jacó também foi a primogenitura, porque a filha mais velha, por ser mais velha, deveria ser apresentada primeiro, né? E apesar de não estar na lei o dever de um tio cuidar de um sobrinho, seja órfão ou viajante, né? Era um costume familiar no Antigo Testamento um parente próximo cuidar do outro necessitado, né? Nós vimos o exemplo do Abraão cuidando do órfão Ló, o seu sobrinho, né? Levando ele para onde ia, também na questão da prosperidade, né? O Ló foi muito abençoado devido ao Abraão, né? O seu tio. Abraão também resgatou ele daquela guerra entre 4 reis contra 5, né? Quando ele foi sequestrado. Também intercedeu diante de Deus por Ló na destruição de Sodoma. Ou seja, o Labão também deveria dar guarida ao seu sobrinho Jacó, né? E não tratá-lo como um dos seus servos, como fez. Mas por que o Labão agiu dessa forma? Justamente porque a lei da semeadura estava em ação, né? Irmãos, essa lei da semeadura foi instituída por Deus, né? Você vê vários textos bíblicos fazendo menção dela. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 18, diz que o ímpio recebe um salário enganoso, mas o que semeia justiça terá uma recompensa fiel. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, Jesus também disse: como você quer que os homens vos façam, fazei-lhes vós também, né? Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem semear, isso também se fará. E não é só o tipo da semente, a qualidade da semente não, mas a quantidade também. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo diz que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará, né? E por ser instituída por um Deus infalível, essa lei também é infalível, né? E é bom deixar claro, irmãos, que isso não tem nada a ver com a lei do olho por olho e dente por dente, tá bom? O toma lá da cá. Deus não disse, eu vou fazer com que o Labão engane o Jacó da mesma forma que ele enganou seu pai Isaque. Não, Deus simplesmente decretou, o que o homem semear, isso também se fará. Então a lei da semeadura age naturalmente em todas as áreas da vida, né? Assim como ninguém que planta laranja colhe maçã, ou vice-versa, né? Planta maçã e colhe laranja, da mesma forma, ninguém que planta o bem colhe o mal, e ninguém que planta o mal vai colher o bem, né? Pode até acontecer nesta vida, como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, né? Que sempre plantou o bem enquanto esteve nesta terra fisicamente, e muitas vezes só colhia rejeição, né? Entre vários outros mártires cristãos, porque a lei da semeadura não se resume necessariamente nesta vida, né? Você vê isso acontecer na passagem do rico no Hades, né? E o Lázaro, o mendigo, no lugar de descanso. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. O rico vivia nessa terra todo dia regalado e esplendidamente, né? Não dando nem as migalhas para o mendigo Lázaro, né? Enquanto que o Lázaro semeou a fé, já que só o que nos leva ao descanso eterno com Deus é a fé. Por isso, obviamente, o Lázaro, o mendigo, estava no descanso eterno, né? E isso foi a vida toda, irmãos, daqueles dois. O rico não colheu nesta vida o que plantou e nem o mendigo, mas na eternidade nenhum deles deixou de colher o que plantou. O Abraão, que estava ali com o mendigo Lázaro, né, bem longe ali do rico em tormentos, ele disse, né, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu atormentado.
O texto encerra dizendo que, como a Lia era desprezada por Jacó, por ele amar a Raquel, Deus se compadeceu da Lia e deu 4 filhos a ela, né? O Rúben, o Simeão, o Levi e o Judá. Judá de onde virá o Salvador, né? O leão da tribo de Judá. Então, apesar de Deus preparar a Raquel para o Jacó, a promessa do Salvador, né, do Messias, não seria cumprida em Raquel, mas em Lia. Assim como o Messias será também descendente de Raabe, a prostituta, e de Rute, a moabita, mostrando assim que Deus não está sujeito a nada, muito menos a regras, né? Porque Ele é o Deus criador, soberano e insondável. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Eu espero ter contribuído com a edificação espiritual de todos vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.